Alô, nação tricolor, Rick na área, se derrubar é pênalti. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas para dar aquela moral ao canal Bate-Papo com Rick. Vamos lá, aquele bate-papo com Rick? Nação tricolor, eu estou aqui para saber o que é que a CBF pensa em relação do jogo entre Grêmio e Bahia, do pênalti que aconteceu, que Marcos Felipe foi atingido pelo braço por Break White e ele, na verdade, pisa no braço de Marcos Felipe e com o outro pé ele sai raspando Marcos Felipe, E com isso o juiz, Bruno Arleu de Araújo, marca um pênalti onde não existiu, que a culpa não foi de Marcos Felipe, Foi Break White que causou isso tudo, E todo mundo viu que não foi pênalti, mas o juiz, na minha opinião, ele quis prejudicar o Bahia e acabou prejudicando o Bahia. O VAR chama, conversa com ele e ele insiste no erro, E, inclusive, ele estava todo atrapalhado, que ele teve uma falta também, no lance de Caio Alexandre, que ele vai dar o vermelho e o VAR chama ele, conversa com ele e ele muda, dá o amarelo, Então, é um juiz que não sabia o que é que estava fazendo ali naquele jogo, E com isso, é uma vergonha para o futebol brasileiro, E eu, como torcedor, e como eu tenho um canal, eu peço à CBF que ela dê uma resposta à nação tricolor, ao Nordeste, porque o Nordeste ele está sendo prejudicado nesses jogos, O Bahia não foi o primeiro e também não foi o último e teve outros aí também, mas esse do Bahia foi o pior que teve, foi feio, foi vergonhoso e o futebol brasileiro fica desacreditado com isso. Então eu peço que a CBF dê uma resposta e que a nação tricolor fale sobre isso. Eu quero saber se o Bahia tomou alguma providência em relação a isso que aconteceu, porque o Bahia perdeu 3 pontos, Independente de ter jogado bem ou mal, mas o Bahia perdeu 3 pontos porque o juiz marcou um pênalti onde não existiu e todo mundo viu, E quem saiu bem dessa história foi o Grêmio, que ganhou 3 pontos, por um pênalti que não existiu. Então esse é o futebol brasileiro que a CBF quer? Eu acho que não, E o mundo quer uma resposta em relação a isso, que esse juiz tem que ser banido do futebol, não pode habitar jogo nenhum. Será que esse juiz ele ia fazer isso com o Flamengo, ia fazer com o Palmeiras, ia fazer com o próprio Grêmio? Não iria ir com outros times, Tipo o Santos, o próprio Fluminense, o Cruzeiro. Ele não ia fazer isso, Ele não ia fazer isso, mas fez com o Bahia e fez com outros também, Mas eu acho que a CBF tem que dar uma resposta às pessoas, que assistem o futebol, que gostam do futebol e que pagam o ingresso para assistir um bom futebol, Não essa palhaçada, Não isso que aconteceu com o Bahia, Então eu peço uma resposta e peço para que o time do Bahia, a
diretoria do Bahia tome uma atitude em relação a isso, corra atrás dos seus direitos, né, para que as coisas venham correr corretamente com o Bahia, né? Eu acho que aqueles que foram prejudicados por causa desse árbitro aí têm que se unir e lutar pelos seus direitos corretos, certo? Não essa bagunça, essa baderna, essa loucura que ele está fazendo aí, e a CBF ainda permite que ele ainda apite outros jogos. Isso aí está fora de cogitação. Ele tem que ser banido do futebol. Esse árbitro tem que ser banido do futebol. E eu espero que a CBF se pronuncie para todo mundo ver qual é a atitude, qual é o pensamento da CBF em relação a este caso. Vamos lá, Bahia? Vamos lutar pelos seus direitos. E é isso que a torcida quer, os seus direitos, correto, direitinho, certinho.